Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos. A nossa live hoje é um Se Persista, né? A gente procura fazer isso uma vez por semana. O tema de hoje é Você pode ser o exemplo. Pronto, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a nossa live a partir de agora. É um prazer estar falando com todos vocês. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Já foi lançado o curso para Santa Catarina, inclusive início imediato. Catarina, está no site. Só aguardando para que as pessoas possam entrar e em 1 minuto a gente começa. Boa noite, Letícia. Boa noite para você que está online. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre você pode ser o exemplo. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é um dia fundamental na semana, porque é na quarta-feira que você conclui se a semana vai ser uma boa semana do ponto de vista dos estudos ou se a semana não vai render muita coisa do ponto de vista dos estudos. E basicamente, quarta-feira tem um bichinho aqui voando aqui. Se eu parar vai ser porque o bichinho veio aqui. Mas quarta-feira é um dia fundamental na semana, porque quando você para e pensa, pois como é que está essa semana? Às vezes a gente tem umas semanas melhores, às vezes a gente tem umas semanas piores, e por diversos motivos. O sujeito por vezes começa a segunda-feira não muito bem, aí terça é mais ou menos, na quarta ele meio que chuta o balde da semana e chega à conclusão de que essa semana não vai ser uma boa semana para ele, e aí ele não estuda. Vou ter que matar o bicho aqui que tá voando toda hora aqui vindo em mim. Não sei o que é isso, mas vamos lá. Pessoal, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre você pode ser o exemplo. Ontem a gente refletia sobre isso lá na vigília, sobre uma história de 2 reis, um chamado Acais e o outro Ezequias. É o Marcelo que fala isso e fala muito bem. Mas o pai era horroroso, horrível, péssimo rei, péssimo quanto às tradições e mandamentos. O filho veio e foi completamente diferente, quebrando aquela máxima de que filho de peixe, peixinho é. Samuel Vieira, ele diz que o sujeito pode aprender por imitação, mas ele também pode aprender por reversão, por aversão. Eu vejo alguém fazendo algo de ruim, esse alguém é muito próximo a mim, então eu decido que eu não farei o que essa pessoa faz. É mais ou menos essa a ideia. Então veja você, na verdade, o que acontece. Às vezes a gente está dentro de uma família que não nos apoia. E não nos apoia, não porque não gosta da gente, né? Não tem uma visão muito maniqueísta, não, a pessoa não gosta de você. Não, diversos são os motivos, mas às vezes as pessoas não nos apoiam porque elas não entendem. Elas não sabem exatamente o que isso significa. Às vezes elas não acreditam. Concorda que para muita gente, por exemplo, a aprovação no concurso de juiz é algo muito distante? Para muita gente é. As pessoas pensam assim, olha, 20 mil pessoas vão prestar a prova, passam 40. Se 20 mil vão e passam 40, ou se 10 mil vão e passam 40, você há de concordar comigo que isso significa 0,4%. Isso
significa que 99,6% não passa. Então a pessoa passa a acreditar nessa impossibilidade e ela não apoia, ela não te apoia. Só que é aí que está. Preste atenção. Se você está estudando há algum tempo para magistratura, você pode estar indo para a prova e não está sendo aprovado. Mas se você estiver estudando direitinho há um ano, vamos supor, você foi para a prova, o ponto de corte foi 75. Você fez 65. Quando sai a classificação geral do concurso, por exemplo, ou se sair ou se saísse, você veria que você está na posição 1000. 300 foram para a segunda fase, você é o 1000. Nossa, está distante ainda, né? Ainda temos 700 pessoas na frente até a aprovação. Tudo bem, mas eram 10.000 candidatos. 9.000 já ficaram para trás. Então perceba você que esse número não é relevante, porque a maioria esmagadora das pessoas não tem a menor disciplina. Só que quem não é do direito, quem não vive esse universo do concurso público, não compreende isso. E na verdade vê o número, são 10.000 pessoas. Mas esse número representa apenas uma quantidade e não a qualidade de quem presta. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar a você é que as pessoas próximas a você podem não apoiá-lo porque elas não compreendem esse universo em que você está. Primeiro destaque é: você não pode se permitir influenciar por pessoas que desconhecem a sua realidade, a realidade do universo em que você está inserido e que tem uma visão pessimista sobre esse universo. O primeiro ponto é esse. Trazendo para uma aplicação prática, se pessoas da sua família ou os seus amigos não são do direito, não prestam concursos e não apoiam você, não ligue para isso. Alguém vai dizer que o exemplo arrasta. Pois é, o exemplo arrasta, mas nós precisamos pensar em exemplos de pessoas que deram certo. Você pode ter certeza absoluta que pessoas menos inteligentes que você, com menor potencial do que você, com menos tempo disponível do que você tem para os estudos, conseguiu ser aprovado. Essas pessoas estudaram corretamente, essas pessoas estudaram disciplinadamente, essas pessoas estudaram durante um bom tempo, persistiram e deu certo. Quais são os exemplos nos quais você se agarra ou se apega? Tem que ser bons exemplos. Não pode ser exemplo de gente que desistiu, que não deu certo, porque senão esse exemplo vai te arrastar para baixo. E se a gente quer um exemplo para nos arrastar para cima, com perdão da interpretação literal, nós precisamos de um bom exemplo. Em segundo lugar, é que eu falo para vocês com absoluta convicção e com conhecimento de causa. Eu tenho conhecido e eu conheci e conheço pessoas que são brilhantes hoje no direito. Então eu já conversei e já estive com pessoas que são referência no direito, tanto do ponto de vista da doutrina quanto do ponto de vista de operador do direito, grandes advogados, autoridades, doutrinadores. Tenho conhecido muita gente. E sabe qual é a diferença dessas pessoas para você? É que elas continuaram estudando, pesquisando, se aprofundando. E aí elas conseguiram. Por que a gente não prega nos CPIURs uma ansiedade desmedida?
porque a gente não acredita que seja essa a saída. Eu não vou explorar a sua ansiedade para que você venha a fazer um curso. A gente não lança um curso que a gente não acredita, porque a gente está lidando com pessoas. E o que você planta, em algum momento, você colhe, de alguma forma. Então, eu não quero trabalhar com a sua ansiedade, eu quero trabalhar com a sua esperança. Eu quero que você se veja esperançoso, porque agora a sua realidade é outra. Segunda-feira começa o Mais 18. Há diversas pessoas esperançosas. Por quê? Porque elas vão estudar durante 9 meses, mais ou menos. Agora o bichinho passou atrás de mim, vocês viram? 9 meses. E podem mudar de padrão de desempenho. Mas eu quero dizer para você que a primeira pessoa minha família é toda bastante estudiosa, graças a Deus, tal. Nesse ponto eu fui agraciado. Mas a primeira pessoa que de fato fez direito fui eu. A primeira. Você tem alguns antes de mim que fizeram, mas não exerceram, não chegaram nem a tirar o AB, ou tiraram o AB e nunca exerceram. O primeiro que efetivamente exerceu fui eu, e depois de mim, graças a Deus, já uns 3 ou 4 seguiram a ciência jurídica, que é maravilhosa, né? A ciência jurídica é maravilhosa. Veja você que você pode ser o exemplo. Você pode ser o exemplo. Porque assim, você pode dizer assim, olha, lá em casa ninguém estudou, ninguém tem graduação, ninguém liga para estudo. As pessoas lá em casa empurram a vida, né? Empurram a vida com a barriga. É gente que não precisa estar bom, basta não estar ruim. E essas pessoas são as pessoas com quem eu convivo e com quem eu convivi a vida inteira. Pois é, mas na verdade você pode ser a pessoa que vai romper essa história de mediocridade. Aí você vai me dizer, Samir, o exemplo arrasta. Concordo, mas você não pode ter os exemplos? Imagine você que há 10 anos atrás, essa nossa conversa aqui seria impossível, ou muito mais difícil, pelo menos. Nesse momento eu abro o meu celular, começo uma live, a gente começa a conversar, e se eu parar aqui eu consigo ler os comentários. O que eu quero dizer é que isso nos aproxima. Eu, por exemplo, não respondo directs, mas respondo todos os e-mails que recebo. Por quê? Porque é isso que nos aproxima. Eu quero dizer para você que há diversas pessoas nas quais você pode se inspirar. A gente tem um grande professor que é o Jailton, que é um grande professor, autor de livro, que é best-seller, juiz de direito. A gente está começando um mestrado juntos. O Jailton precisou tocar teclado para poder pagar a universidade. E estudou numa faculdade no interior da Bahia, em Barreiras. Então, ele não vem da mais alta condição e estudou no Largo de São Francisco. Ele fez a história a partir da disciplina, do sacrifício, mas de um olhar de esperança. Se você imaginar a sua história e a sua vida com um olhar de esperança, tudo muda, gente. Então hoje eu conheço vários, eu poderia citar o André Santa Cruz, poderia citar o João Costa Neto, poderia citar diversas pessoas. Basicamente o que nós temos são pessoas muito disciplinadas, mas que encaram a disciplina com leveza. É isso que eu tenho aversão. As pessoas falam, eu vejo isso todos os dias na rede social. Pessoas falam de disciplina ou de estudo como algo pesado, como algo sacrificante. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é extraordinário você dominar o direito.
Isso é brilhante. Então, se você parar e mudar a sua forma de pensar, isso vai transformar a sua visão de si mesmo. Não é a sua autoestima apenas, é o seu autoconceito. Que conceito você dá de si mesmo? Tenho uma amiga que agora está na prova oral de um concurso já de carreira jurídica, tudo, então está chegando ao fim desse caminho, né, até a aprovação. Mas ela disse que as coisas melhoraram depois que ela passou a aceitar a realidade dela. Você é concurseira? Eu sou concurseira. E depois ela disse que virou cabineira, quer dizer, que fica na cabine de estudos, lá na sala de estudos. Pois é. E daí? E daí? Tem algum ilícito aí? Não tem nenhum ilícito. E daí? Que é cabineira, que é concurseiro, que está estudando para concurso. E mais, gente, vocês não estão estudando para qualquer concurso. Vocês estão estudando para um concurso em que o cargo, via de regra, é privativo de bacharel de direito. Você está estudando para ser um operador do direito. É lindo ser promotor de justiça, é lindo ser juiz de direito, é belo ser defensor público. E a única forma de você ser isso é com concurso público, é por meio de concurso público. Então não tem erro nenhum nisso, não tem erro nenhum. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: você pode ser esse exemplo que você está procurando. Você pode ser esse exemplo. Você pode ser o exemplo de superação, você pode ser o exemplo de mudança de vida, você pode ser o exemplo de quem foi surdo aos que queriam desanimá-lo e conseguiu superar. Quais são os nossos erros? A gente procura exemplos muito próximos de nós, às vezes eles não existem e nós damos ouvidos a essas pessoas. Por que eu digo que a tecnologia nos ajuda? Porque você pode parar aqui e pode conversar comigo, ou pelo menos eu conversar com você. Você pode entrar no YouTube e ver um vídeo, assistir a uma entrevista. Gente, poucas coisas inspiram mais a estudar do que um bonito voto. Se você ler um bonito voto, alguns ministros escrevem maravilhosamente bem. Hoje eu lia ao voto vencedor, eu fui sentenciar um caso de desacato e o caso tinha uma peculiaridade, então eu fui ao STJ pesquisar e fui ler um voto do ministro Arnaldo, e o voto vencedor, quando o STJ decidiu que desacato é crime, né, quer dizer, pacificou o tema, porque a quinta turma tinha dado outro entendimento. Se você ler o voto, é de uma riqueza. Ele começa com Nelson Hungria, ele fala da origem do desacato. O desacato era uma injúria qualificada em Roma, porque era a injúria destinada a magistrados. Depois ele vai para a Hungria e o que é desacatar é faltar com acatamento, faltar com respeito. E aí ele dá, e você lê, e você fica impressionado com o voto do ministro. Se você assistir a um voto do ministro Barroso, se você ler um voto da ministra Nancy Andrighi e outros votos, são impressionantes. Então, assim, eu gostaria que você se inspirasse nessas pessoas. Tem um discurso do ministro Barroso a formandos que é impressionante, ele recarrega a bateria de qualquer um. Eu quero te dizer que essas pessoas precisam de mais pessoas, que o direito precisa de outras pessoas,
Eu quero te dizer que há juízes, poetas, promotores de justiça inteligentíssimos, defensores super atuantes, engajados, técnicos, que levantam teorias impressionantes no interior, que você nem sabe o nome, que você nunca ouviu falar. Há pessoas que inspiram e que não estão nas redes sociais e nem querem estar nas redes sociais. É um respeito, é uma decisão da pessoa. E você pode ser uma dessas pessoas. Você pode ser, claro, o trabalho geralmente de uma forma, mas outro dia na vara de violência doméstica, para absolver, eu me vali da teoria da imputação objetiva e o Ministério Público e a Defesa não recorreram. E o Ministério Público havia pedido a condenação e não recorreu. Convenceu-se com a leitura da sentença, transitou em julgado, em audiência. É bonito saber o direito. É bonito. E quando você percebe isso, isso muda a sua forma de enxergar. Às vezes a gente está com uma dúvida em direito empresarial e aciona o André. Aí você vê o André explicando, você fala, cara, é bonito de ver. Quando eu tenho alguma dúvida em processo civil, ou o Jaildo tem alguma dúvida em direito penal, porque a gente é juiz substituto, então um aciona o outro. Ô Jaildo, e o que você acha aqui? É bonito de ver a pessoa explicando. Então, o que eu quero te dizer é que esse direito que você está estudando vai fazer diferença na vida de muita gente, mas principalmente na sua. E é muito legal esse conhecimento que você está adquirindo. Um dia, essa fase vai passar. Ah, Samir, todo mundo fala isso, mas é uma verdade. Todo mundo fala que um dia você vai morrer, e isso também é uma verdade. E não é porque todo mundo fala que não é verdade. Mas essa fase vai passar. Agora, existem formas de você passar por uma fase. E que forma que você está adotando para a sua vida? Porque essa forma de você passar, mudar de fase, ou passar por essa fase, pode estar afetando a sua saúde, as suas emoções, as suas amizades, a sua família. Gente, você não tem que estudar? Tem que. Mas você pode estudar e ser um cara legal, ser um cara leve, e ser uma pessoa amorosa, e ser amigo, e ser uma boa pessoa dentro da sua casa. Eu sei que não é fácil, e é por isso que a gente sempre vem repetindo isso. E quando eu falo para vocês, eu falo para mim também. Não estou dizendo que é fácil. Todo mundo, né, pode se atrapalhar. Mas eu quero dizer para você que é possível e que é muito mais legal assim. É muito mais legal você ser um cara leve, você estudar de forma leve, você encarar as coisas de uma maneira agradável. E isso muda a sua vida. Isso muda o clima do seu estudo. Isso muda o que acontece com você. Isso muda tudo. Um dia você passa. E eu estou falando para você, um dia você passa, porque, por exemplo, o Jailton, que é seu professor hoje, foi meu aluno de sentença penal. Então, passou. E hoje ele é professor. E há diversos que eu poderia citar. Diversos. Outro dia, na vara de violência doméstica, um juiz chegou para me auxiliar e disse, eu fui seu aluno lá no CPIURES. E acontece. E passou. E passou. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, que é
um ponto que vai mudar a sua vida, que é o ponto da leveza. Você talvez não tenha podido, né, ter seu pai como exemplo, mas nada impede você ser o exemplo do seu filho. Você pode não ter qualquer bom exemplo em estudos na sua família, mas você pode ser esse exemplo, que você vai ter filhos, sobrinhos, netos, e eles podem se inspirar em você. E mais do que isso, pessoas que você nem sabe vão se inspirar em você. Você vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de gente ao seu redor. E é muito mais legal. E é muito legal, né? E muito melhor você ter essa sensação de ser instrumento, de inspirar. Então, eu gostaria de firmar um pacto com você. Eu gostaria que você escrevesse, se quiser. Eu acho que não precisa. Eu ia dizer para você publicar, mas não publique não. Mas se você puder escrever em um papel ou em um porta-retratos e mudar e colocar essa palavra, eu serei um exemplo, e colocar perto da sua cama, para quando você acordar, você bater o olho e ver essa frase, eu serei um exemplo, para você entender o tamanho da boa responsabilidade que você tem. Isso é muito legal e é muito importante. Eu vou fazer diferente, tá? O bicho não para de voar aqui. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou colocar no Instagram do CP Yuris, você será um exemplo. E aí você pode comentar dizendo que sim, ou pode curtir como um sinal de concordância, mas eu gostaria que você, além disso, fizesse isso na sua casa, fizesse isso no seu quarto, fizesse isso na sua mente, mas faça isso hoje. A psicologia diz que se o sujeito não toma uma atitude, logo quando ele é instado a tomar, acontece uma coisa e ele não muda, alguma coisa na hora, depois dificilmente ele vai mudar. Essa frase que você vai colocar, pode escrever a caneta, pode escrever no computador, imprimir e colocar num porta-retrato, se não tiver, cola na parede, post-it, mas é uma coisa bonita, assim, grande. Não precisa botar um negocinho assim, para você acordar e ver. Isso vai fazer com que todos os dias isso entre na sua mente. Daqui a pouco você vai acreditar demais nisso. E daqui a pouco não vai dar para voltar atrás. Você vai se tornar um exemplo. E você vai ser o exemplo para muita gente que você conhece e que você não conhece. Eu vou publicar isso agora. Eu espero, no mínimo, a sua curtida, se possível, o seu comentário. E é só isso que eu espero. Não precisa pegar, tirar sua foto e colocar no Instagram e me marcar, mas se você quiser fazer isso, quiser me marcar o curso, ótimo. Mas assim, eu quero que você faça na sua casa e que você tenha isso como uma verdade a partir de hoje. Eu serei um exemplo. Tudo bem? Muitíssimo obrigado. É um prazer falar com vocês. É terapêutico, inclusive para mim. E a gente volta toda semana com Se Persista. Amanhã eu virei para cá para a gente fazer uma live sobre concursos, tá? E aí a gente começa a live, eu fico por conta de vocês. Muitíssimo obrigado.
É um prazer ter tanta gente online ao mesmo tempo. Uma ótima semana e até mais, gente. Tchau, tchau. Amém.